Irmãos, ao estudar a nossa conversa com Jesus de hoje, foi impossível não lembrar de uma das minhas mais humilhantes lembranças sobre o assunto. Então, te convido a conhecer um pouquinho da história do Filipinho. Estava eu lá, pelos meus 7, 8 anos, e eu tinha feito algo horrível, completamente horrível. Eu tinha desobedecido. E não só isso, eu tinha desobedecido e eu tinha sido pego. Meus pais viram o que eu tinha feito, mas não viram quem tinha feito. Quando eles perceberam que alguém tinha feito, que eu tinha feito, não sei se você está entendendo muito bem a história, eles avaliaram as condições e eles chegaram à conclusão que quem tinha feito tinha sido meu irmão. Meu irmão apanhou. E não só isso, ele ainda ficou de castigo para aprender que não era para fazer o que ele não tinha feito. Ufa! Eu tinha pecado e eu tinha saído completamente ileso. Meu irmão era inocente e estava pagando um preço de algo que ele nem sabia do que se tratava. Era para ter ficado tudo bem, né? Encerrou a história, me livrei, não apanhei, não fiquei de castigo, está suave, vida que segue, esquece. Mas não foi o que aconteceu. Isso começou a me corroer por dentro, e ver que meu irmão estava de castigo, e ver que ele tinha apanhado sem entender nada, coitado. E a coisa começou a me desesperar de tal forma, que eu deitava a minha cabeça na cama para dormir, e eu não conseguia dormir, eu ficava pensando, eu tenho que falar. E aí eu tomei uma decisão. Vou confessar o meu crime, vou acabar com isso, vou assumir que fui eu. E no dia seguinte, meu pai estava em casa fazendo uma instalação elétrica, e eu me aproximei dele e disse, pai, me bate. Não é sadomasoquismo, tá, irmãos? Foi só porque eu queria apagar aquela circunstância, né? E se eu tivesse realmente que contar tudo para ter paz, ia dar muito trabalho, o castigo ia ser muito maior, eu não precisava contar tudo, só precisava me livrar daquela situação tão ruim. Na minha cabeça era isso, eu ia apanhar e acabou, está pago, suave. Teria recebido o meu castigo. E aí meu irmão, Deus abençoe ele depois. E meu pai, ocupado, fazendo a instalação elétrica lá, riu. Como assim me bate? Tá maluco, rapaz? E pediu para eu me afastar, afinal de contas, ele estava mexendo com a eletricidade. Mas eu precisava me aliviar daquele tormento. Eu precisava me livrar daquela angústia, eu tinha que ser castigado, ou seja, eu fiquei ali perturbando as ideias do meu pai. Até que, em um determinado momento, eu insisti mais enfaticamente. Sabe aquela, pai! E aí, na hora que eu fiz isso, meu pai se assustou e levou um choque. O que fez com que ele tomasse não foi qualquer choque, aquele choque de ficar agarrado na fiação. E aí meu pai me virou com aquele olhar cheio de graça e amor. E eu saí correndo e meu pai atrás de mim. E aí prontamente o que eu fiz? Era hora de resolver o meu tormento. Eu me ajoelhei e gritei, pai, pelo amor de Deus, não me bate. Eu realmente acreditava que se eu fosse castigado, eu teria merecido perdão. Porque eu teria sido punido, então ia botar tudo em 0-0. Mas eu estava extremamente errado nessa situação. E talvez você, meu irmão, assim como eu, você acredita, ou por N motivos, você acabe acreditando que sofrer é algo necessário para ser perdoado. Ou até que, devido ao que você fez, ou o que você já viveu até aqui, você acredite que você nem mesmo merece perdão. Ou que alguém que fez algo com você foi tão intenso, foi tão ruim, que essa pessoa também não merece perdão. E é por isso que o Senhor nos chama a essa conversa nessa manhã. Ele nos convida a conversar e refletir sobre o tema perdão. Perdão, essa palavra que é uma palavra curtíssima e que carrega uma carga de emoções, uma carga de desafios e às vezes carrega dor.
Afinal, o que significa realmente perdoar? Jesus vai nos ensinar que o perdão é uma atitude essencial aos seus seguidores. Mas não só isso. Ele vai alertar ainda que é uma marca que caracteriza verdadeiramente aqueles que o seguem, dividindo aqueles que parecem seguir daqueles que seguem de fato. No nosso coração, quando a gente pensa esse tema perdão, não sei o seu, mas no meu invade um monte de perguntas a respeito disso. O que perdoar? Senhor, me dá uma lista do que perdoar. Porque o que não tiver na lista, já era. Só vou cumprir o que é exigência. Quem eu devo perdoar? Ou assim como Pedro vai fazer no nosso texto de hoje, quantas vezes eu devo perdoar? Porque já está abusando, né? Já perdoei tanto, não é possível que eu ainda tenha que perdoar mais. Nessa conversa de hoje sobre perdão, o Senhor vai responder exatamente essas perguntas do nosso coração. E aí, eu quero que você saia daqui, de fato, exercitando como cada ponto do que for apresentado aqui se aplica à sua vida e à sua história. Então, te convido a reler a história do servo incompassivo, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o 35. Pois nesse texto, nós vamos mergulhar no tema do perdão e conhecer o que o Senhor tem a trabalhar em nós. Mateus, capítulo 18, 21 ao 35. Preparado? Então, vamos lá. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o seu conservo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa é uma daquelas histórias de Jesus para deixar claro o quanto nós temos uma grande tendência em esquecer as coisas boas que são recebidas. E como, por conta disso, acabamos vivendo uma vida com 2 pesos e 2 medidas completamente distintas. Uma forma é a forma como nós julgamos e avaliamos os outros e o que os outros fazem. E uma forma completamente diferente é como avaliamos o como a gente vive, como a gente escolhe. Nesse texto, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta, quantas vezes ele deve perdoar alguém que o ofendeu? E aqui é importante a gente pensar que muito provavelmente, quando Pedro faz essa pergunta, ele tivesse ali alguém específico. Dizem por aí que era a sogra dele, por isso que andava doente. Alguém que tivesse cutucado ele, perturbado as ideias dele. Então, quando Jesus pega e sugere, quando ele pega e sugere 7 vezes,
Pedro provavelmente acreditava que estava dizendo para Jesus que ele era um homem extremamente generoso, porque na cultura judaica o perdão era estabelecido em até 3 vezes. Então, se ele estivesse falando para Jesus, Senhor, devo perdoar até 7 vezes, ele era um grande discípulo do Senhor. Mas Jesus surpreende com sua resposta, e vai e mete esse lance de 70 vezes 7. 70 vezes a mais do que era, muito mais do que a cultura exigia. Jesus não estava aqui, meu irmão, minha irmã, eu sei que você talvez goste de contabilizar, e no seu caderninho lá, o seu Death Note do coração, esteja lá a quantidade de vezes que você já perdoou as pessoas. Mas o que Jesus está mostrando aqui é exatamente que não existe um número, que o perdão que vem de cima, o perdão que vem do céu, o perdão que pertence ao reino de Deus, é um perdão ilimitado. Perdoar não é algo que fazemos algumas vezes e depois podemos simplesmente parar porque já está no limite. É uma prática contínua, porque é um reflexo da graça que recebemos. Isso nos desafia, então, a repensar o que significa seguir a Cristo, pois isso significa refletir a mesma compaixão, a mesma graça, a mesma paciência que recebemos não dos nossos bons irmãos, mas do próprio Deus para conosco. Então somos direcionados a essa parábola do servo incompassivo, onde encontramos uma lição específica sobre o perdão que já recebemos. Para ilustrar essa lição, Jesus conta essa história desse rei que decide acertar a conta com os servos. E aí você imagine o momento do imposto de renda, meu irmão. Um deles devia ser de uma quantia absurda, impagável. A dívida era muito além do que pudesse ser negociado. No contexto da época, a dívida de 10 mil talentos, que é essa primeira que a gente leu na NVI como uma dívida em prata, equivaleria a bilhões de dólares hoje. Algo que um servo jamais teria condições de pagar. Então, em um ato de misericórdia, com uma palavra, o rei perdoa toda a dívida. Um perdão que muda completamente o destino de toda aquela família. Porque a primeira ordem era não só que ele fosse preso, mas toda a família, todos os bens, tudo fosse vendido e ainda assim não quitaria. Essa imagem nos faz lembrar da nossa própria condição diante de Deus. E que dívida é essa que nós temos com o Senhor? Nossa dívida com Deus é resultado do nosso pecado. Uma transgressão contra o padrão santo e justo do nosso Deus, que cria uma dívida, sim, que também é uma dívida moral, mas uma dívida que é impagável. Pelas nossas próprias forças, por melhor que tentemos ser, não seremos habilitados a pagar o que é a demanda desse Deus justo. No entanto, a graça de Deus providenciou esse pagamento. Como? Na própria figura de Cristo, cujo sacrifício na cruz satisfez a justiça divina e permitiu que a nossa dívida fosse, de fato, quitada com o Senhor. Quando confiamos em Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele mesmo quita essa dívida de novo e de novo, oferecendo-nos reconciliação com o próprio Deus. Assim, o Evangelho nos chama a reconhecer a profundidade da dívida que você tem e a maravilhosa forma como o Senhor quita em absoluto tudo que você fez, tudo que você faz e tudo que você ainda, infelizmente, vai fazer, gratuitamente, por meio de Jesus. Essa é a essência do Evangelho, onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram na minha história, na sua história. Logo, esse perdão é a base da nossa fé, a razão pela qual podemos nos achegar a Deus em confiança, sabendo que Ele não leva em conta os nossos pecados, mas nos acolhe em sua graça. No entanto, o servo perdoado aqui age de maneira totalmente contrária à compaixão que ele recebeu. Ao sair, ele encontra, e aqui a gente vê, como Jesus mostra na história de forma resumida, só os pontos principais. Ao sair, imediatamente ele encontra um cara que deve a ele, mas deve a ele muito menos do que ele devia. Uma quantia muito pequena. Era a hora dele mostrar que ele tinha aprendido alguma coisa. E o que ele faz? Exige pagamento imediato.
ele se esquece do perdão que ele tinha recebido. Em sua dureza, ele joga o outro na prisão, porque não importa o que ele recebeu. E aí vem o grande plot, né, que o rei vai tomar conhecimento, não adianta você achar que consegue esconder coisas do grande rei. E ele toma conhecimento daquela história. E ele muda a direção daquela história. Ele entende que aquele servo não agiu com misericórdia. Aqui Jesus nos ensina que o perdão que recebemos de Deus exige uma resposta. Somos chamados a perdoar assim como fomos perdoados. Não somos apenas beneficiários do perdão de Deus, somos também embaixadores desse perdão. Deus nos perdoa, não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso em perdoar. Assim também somos chamados a perdoar, não porque as pessoas merecem, mas porque eu e você somos homens e mulheres transformados por esse Deus, pelo agir do amor desse Deus. Chegamos assim ao nosso primeiro ponto de reflexão de hoje. O perdão é uma expressão da graça de Deus. O perdão que Deus nos concede é um ato de graça, um presente imerecido. Quer que eu repita para você poder anotar, né? Desculpa, foi muito rápido. Ponto 1, o perdão é uma expressão da graça de Deus. O perdão é uma expressão da graça de Deus. Quando perdoamos os outros, estamos refletindo exatamente essa mesma graça. Muitas vezes, queremos que aqueles que nos ofenderam, de alguma forma, mesmo que suave, mereçam perdão. Ou pelo menos demonstrem que estão de fato arrependidos, no meu padrão, no meu crivo. Mas Jesus nos chama a perdoar incondicionalmente, assim como Ele fez conosco. Eu sei, eu vi alguns aí, meia dúzia pelo menos, se ajeitando na cadeira. É isso mesmo, é incondicional. O perdão não é apenas uma obediência moral, mas uma prática que demonstra que compreendemos a profundidade do amor de Deus. Se você se encontra em uma situação em que sente que o outro não merece o seu perdão, lembre-se de que o nosso próprio perdão também é imerecido. Comece orando, coloca diante do Senhor. Peça, Deus, amolece o meu coração, porque é de pedra, o meu também é. Não se sintam ofendidos. Eu também tenho um coração de pedra. E eu também preciso clamar por isso todos os dias da minha vida. Lembrando que o perdão que nós liberamos é algo que vai ficando cada vez mais carregado emocionalmente de ressentimento, quando não liberado. Até porque nessa história que a gente acabou de ler, o servo perdoado de uma dívida imensa representa não a pessoa que deve a você, mas representa você. Representa a mim, representa cada um de nós diante de Deus. Nossas dívidas espirituais são impagáveis, mas Ele ainda assim nos perdoa sem hesitar. Ele não fala, vai lá, Felipe, mas se fizer de novo, não tem isso. No entanto, quando esse servo chega na hora de demonstrar que ele aprendeu a lição, com alguém que deve muito menos, ele age com dureza, ele age até com crueldade. Ele exige que seja pago no ato. E aqui a gente está diante de um contraste gritante. Deus nos perdoa abundantemente e ainda assim, muitas vezes recusamos perdoar pequenas ofensas que foram nos feitas. Jesus usa esse exemplo para expor nossa falta de compaixão e a necessidade que o nosso coração, regenerado pela graça, ainda tem de mais graça. Entendemos então que o perdão é uma expressão da graça de Deus, certo? Então por que é tão difícil liberar essa mesma graça? O que acontece quando chega a hora de levar essa graça adiante? De realmente deixar fluir e passar por você e acertar outras pessoas? Perdoar se torna um testemunho poderoso do amor de Cristo ao mundo. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. O segundo ponto é o perdão como testemunho de Cristo. E aqui, meu irmão, minha irmã, é difícil pra caramba. Testemunhar, viver, olhando para Jesus e tendo Ele como referência na nossa vida.
Como vimos há alguns domingos atrás, Jesus diz que o mundo saberá que somos seus discípulos pelo amor que temos uns para com os outros. Perdoar é uma das maiores expressões de amor. Quando perdoamos, mostramos ao mundo que a nossa esperança não está na justiça humana, mas na justiça e na misericórdia de Deus. O perdão, assim, é uma forma de dar testemunho ao mundo que o nosso caráter é forjado à semelhança do caráter de Cristo, e não em como as pessoas entendem que deve ser perdoado ou não. Perdoar nos coloca em um lugar de humildade, de submissão a Deus, confiando que Ele é quem julga todas as coisas e não você, não eu. Talvez muito do nosso problema esteja exatamente na hora que a gente tem que definir o que é perdoar. E eu vou ter que mexer aqui. O que significa perdoar? Porque muitos vão reforçar que perdoar não é esquecer. Não me vem com essa história. Eu perdoo, mas eu não esqueço. E geralmente quando isso acontece, o intuito é evidenciar que as coisas serão diferentes pós-perdão. E de fato, essas pessoas não estão erradas. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar não exige que apaguemos o que aconteceu, mas sim que liberemos ao outro da dívida emocional que temos contra ele. É realmente abrir mão do seu direito de exigir, simplesmente como forma de graça. Ao escolher perdoar, deixamos de ser governados pela nossa dor. Nós, de fato, confiamos em Deus para que Ele ministre cura, para que Ele ministre restauração no meu coração e no coração da outra pessoa. O perdão, então, é menos sobre esquecer e mais sobre transformar. Perdoar é, antes de tudo, um ato de liberar o outro da dívida que tinha. Embora perdoar não seja esquecer, o verdadeiro perdão implica um reposicionamento profundo diante do passado e do relacionamento que a gente tinha com a outra pessoa. Ou seja, essa história de que eu te perdoei mais não faz sentido aqui. Quando perdoamos, não estamos simplesmente apagando ou ignorando a dor que foi causada, mas estamos escolhendo não permitir que essa dor continue a ditar a maneira como a gente reage. Essa dor não vai definir as suas respostas mais. Ela não vai definir que tipo de relacionamento você vai ter com a pessoa que te ofendeu. Perdoar significa abrir mão da vingança, do desejo de justiça retributiva, mesmo quando fomos feridos ou traídos. É natural, irmãos, que a gente sinta um desejo que o opressor pague. Ele tem que pagar pelo que fez. Esse desejo de justiça, ele é um desejo legítimo e está enraizado na nossa percepção de certo ou errado. Ou você vai dizer que quando você liga a televisão e vê aqueles crimes, você também não sente que tem que pagar? E muitas vezes, a única forma que o nosso coração vê é, ele tem que pagar com a própria vida. No entanto, o perdão envolve deixar essa justiça nas mãos daquele que tem todo o poder, que tem toda a condição de avaliar. Porque Ele é o verdadeiro e justo juiz. Romanos 12, versículo 19, nos lembra: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ao perdoar, renunciamos ao direito de retribuir, ou de esperar que a pessoa sofra pelo que fez, porque eu e você estamos aprendendo a confiar em Deus, no Deus que vai tratar todas as coisas com sabedoria e com justiça. Perdoar significa também que não vamos mais cobrar emocionalmente do outro aquilo que ele nos causou. Em vez de relembrar continuamente ali no ouvido que foi causada uma dor, que teve prejuízo causado, quem perdoa escolhe não mais usar essa dívida emocional, porque não é como uma moeda de troca no relacionamento. Isso não quer dizer que os sentimentos de dor, que os sentimentos de tristeza vão simplesmente desaparecer da sua vida, meu irmão. Não vai desaparecer. Não é porque você perdoou que acabou tudo. Agora, Alzheimer completo sobre o assunto.
O perdão não anula a dor. Ao contrário disso, ele permite que enfrentemos essa dor de uma maneira mais saudável, mais equilibrada, sem nos prendermos a ela, como se ela tivesse que ser satisfeita com uma dor também no outro. Liberar o outro da dívida emocional é um processo de cura, onde escolhemos não alimentar mais o ressentimento. Por isso, se há alguém em sua vida que precisa ver o caráter de Cristo refletido em você, você também precisa colocar isso diante do Senhor. Porque só Ele pode nos dar forças para perdoar. Muitas vezes, é nos pequenos conflitos do dia a dia que a gente realmente tem a oportunidade de ministrar perdão. Exemplo, trânsito. São Gonçalo é um lugar maravilhoso para dirigir, irmãos. Maravilhoso. Maravilhoso. E pelas risadas aqui já deu para entender o nosso desafio constante. É uma excelente oportunidade de você treinar o seu perdão. E você não me vem com essa história, mas pastor está falando isso porque tem luxo de andar de carro. Se você andar de ônibus, você vai ver, é ônibus jogando em cima de outro ônibus, é freada que cai a pessoa do assento do ônibus. Então, assim, é nítido a maravilhosa bênção, dádiva que a gente tem no trânsito. Porque é no dia a dia, irmãos. Não adianta a gente sair daqui realmente, Deus é incrível, Ele me perdoou, agora eu vou perdoar. O irmão pisa no seu pé ali na esquina, na hora de apertar a mão do pastor, e já está você, que o Senhor retribui em dobro. Quebrar o ciclo de mágoa pode ser um poderoso testemunho do Senhor, através da sua vida, através da sua história. É de fato você passar por coisas que vão doer e você olhar para o céu e falar, Senhor, me dá graça, me ajuda a abençoar quem está me machucando. Agora que compreendemos o perdão como esse lugar, esse espaço da gente realmente testemunhar o Senhor, precisamos também considerar o impacto que esse perdão tem que ter no nosso coração. O perdão também nos liberta internamente. E é isso que a gente vai ver no ponto 3. Ponto 3. Perdoar é libertador para quem perdoa. Perdoar é libertador para quem perdoa. A parábola também nos mostra que quando não perdoamos, nos tornamos prisioneiros da amargura. O ressentimento e o desejo de vingança vai então nos aprisionando e vão envenenando a nossa alma. E a gente não consegue mais ter prazer em mais nada. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro da dívida que ele tinha, mas também nos libertamos desse papel de executor, de pessoa responsável por cobrar pela justiça. O perdão nos liberta do peso do rancor e nos permite experimentar então paz, uma paz que vem do céu. Jesus nos ensina que o perdão não é algo que damos apenas para o outro, mas também um presente que oferecemos a nós mesmos. Quando a gente abre mão, sai um peso absurdo, uma cobrança absurda. Uma das maiores implicações do perdão é que ele nos liberta da prisão da amargura. Quando não perdoamos, mantemos a mágoa, mantemos o rancor vivo, o que envenena o nosso coração, o que afeta a nossa saúde emocional, o que afeta a nossa dinâmica espiritual. É como se tudo tivesse em função daquilo. A amargura cria raízes que contaminam as nossas perspectivas, interferindo não apenas no relacionamento específico, mas começa a enraizar em todas as outras áreas. O perdão, nesse sentido, é uma escolha de não permitir que o ressentimento controle o nosso coração, de não permitir que nada disso tome o controle da nossa história, da nossa atitude, dos nossos atos. É uma decisão diária de rejeitar a amargura, orando para que Deus substitua esses sentimentos com paz e liberdade. Todos os dias da nossa vida. É verdade também, para ser bem sincero, que infelizmente, muitas vezes, perdoar não significa retomar o relacionamento exatamente como era antes. Em casos de traição profunda, de abuso, de outros pecados que são mais graves, que ferem mais intimamente, o perdão não exige a restauração automática da confiança. Isso é um fato, irmãos.
A gente precisa olhar para isso com muita atenção. O perdão, ele é oferecido imediatamente, mas a reconstrução do relacionamento é um processo que vai levar tempo para acontecer. Especialmente na área onde a confiança foi quebrada. Isso significa que, embora perdoemos, podemos colocar limites saudáveis e, em alguns casos, reavaliar a proximidade do relacionamento. Perdoar é oferecer graça, oferecer misericórdia, mas isso não significa que devemos permitir que a outra pessoa continue nos ferindo. Precisamos nos posicionar. É isso. Perdoar não é você sentir prazer em ser capacho para ficar limpando o pé de alguém. Então, o mesmo processo de reconstrução precisa ser regido, direcionado pelo próprio Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Caso contrário, o produto do primeiro ato de perdão será apenas mais sofrimento, mais dor, porque se perdoa, mas não se tem transformação. Perdão que vem do céu é o perdão que gera transformação. E não adianta insistir que na sua própria força vai. Porque perdoar vai além do que a nossa natureza humana é capaz de fazer por conta própria. Muitos de nós, sozinhos, não temos força verdadeiramente. Especialmente quando as feridas são dessas mais profundas. O perdão é, portanto, um processo espiritual, onde dependemos da graça, dependemos do poder de Deus, para que o perdão seja genuíno, para que o perdão seja transformador, da forma como a gente vê a pessoa, da forma como a gente vê aquele ato. Quando entregamos a Deus nossas dores e frustrações, Ele nos capacita a perdoar de uma forma que ultrapassa a força humana. Filipenses 4, versículo 13, nos lembra: tudo posso naquele que me fortalece. O perdão, nesse contexto, é um convite a permitir, sim, que esse poderoso Deus não só trate o seu coração, mas experimentar Ele operando diretamente nas mazelas que você carrega, transformando cada uma das suas mágoas, cada rancor, cada sede de justiça do seu coração, em perdão, em crescimento e em cura. O perdão, especialmente em casos de ofensas mais graves, raramente, meu irmão, minha irmã, vai ser um evento único. Perdoei. Era isso que estava faltando. Era ouvir em igreja, ouvir, perdoei, acabou. Saí daqui livre, acabou. Leve, leve, leve. Muitas vezes perdoar vai ser uma decisão que vai precisar ser reafirmada diversos dias, meses e anos na sua história. Conforme memórias dolorosas, conforme sentimentos de mágoa voltarem à tona, você vai precisar lembrar o seu coração o lugar dele. Não queremos mais isso, porque entregamos na mão do Senhor. Toda vez que escolhemos não reter o ressentimento, estamos reafirmando esse perdão. Isso pode envolver orar pela pessoa que nos feriu, lembrar do perdão que recebemos de Deus e pedir ao Espírito Santo, porque só Ele pode nos ajudar a manter uma postura de graça, uma postura de amor, mesmo diante de lembranças dolorosas. E aqui, meu irmão, não estou dizendo para você orar aquela oração mentirosa. Deus, te peço pela paz mundial. Te peço para que abençoe todos os miseráveis que me magoaram. Que o Senhor derrame bênção sem medida sobre o cara que me fechou no trânsito. Que o Senhor, não estou falando nesse sentido, mas é de fato em sinceridade, irmãos, colocar diante do Senhor: Senhor, minha vontade é matar. Senhor, minha vontade é ir em cima e fazer pagar. Então eu preciso que o Senhor trate o meu coração. Eu preciso que o Senhor revele a sua graça sobre mim. Ajuda-me, Senhor, me dê forças para orar por essa pessoa que me fez tanto mal. Esse processo contínuo de perdoar diariamente, ou até momento a momento, nos ajuda a manter a paz, nos ajuda a nos libertar dessa prisão maligna de mágoa. Em última instância, o perdão ainda é um ato de obediência a Jesus Cristo. Quando Ele nos ensina a orar, tem uma frase lá bem específica sobre isso. Ele vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagina se Deus fizesse isso com você de verdade. Tem gente que nem ora, nem faz a oração do Pai Nosso, porque, né, complicado. O que o Senhor está nos chamando a viver é um chamado em conformidade com a sua gloriosa graça. A graça que já foi derramada sobre a sua vida. Jesus não apenas nos convida a perdoar, mas Ele ordena que nós façamos isso. Ele nos lembra de que assim como fomos perdoados de uma dívida que jamais conseguiríamos pagar, devemos estender essa mesma graça a todas as pessoas que nos cercam. As que a gente ama e as que a gente não ama, para não dizer as que a gente odeia, porque também tem que derramar sobre eles. Obedecer a Jesus nesse mandamento é uma forma de honrar a obra que foi feita na cruz pelo nosso Senhor, onde Ele ofereceu o perdão total, o perdão definitivo aos que nele creem. Se você luta para perdoar alguém, começa pedindo a Deus que te ajude a ver o perdão como um caminho para a liberdade, um caminho para você deitar a sua cabeça no seu leito lá, no seu travesseiro e poder encontrar paz. Talvez, de fato, você precise conversar com essa pessoa, ou em alguns casos, apenas liberar aquela situação. A pessoa já fez mal, já virou a página, já passou. Se liberta dessa ofensa em oração, confiando que Deus cuidará da justiça e da cura. Jesus reconhece que perdoar não é fácil e que a gente vai continuar tendo várias barreiras depois que perdoarmos. A gente pode ter dificuldade em esquecer, a gente pode ter dificuldade ali por causa do nosso desejo de justiça, ou mesmo esperar que o outro se arrependa antes de perdoar. Não, se vier e me pedir perdão, aí então eu vou perdoar. No entanto, o perdão que Jesus nos ensina vai além dessas condições. Ele nos convida a confiar que Deus continua sendo o justo juiz. Que Deus, ao perdoar, não só a nossa dívida, mas enchendo o nosso coração de paz, de condições, de forças para também perdoar. Ele está nos dando condições de obedecer ao chamado dele, entregando a justiça nas mãos daquele que realmente é justo. Caminho para a conclusão. Jesus nos chama a perdoar de uma maneira radical, assim como você foi perdoado. A história desse servo incompassivo nos desafia a abandonar todo e qualquer ressentimento, confiando na misericórdia de Deus, tentando, se empenhando em viver o perdão como uma prática contínua na nossa história. E, em última análise, perdoar é uma escolha intencional. E é uma escolha intencional de caminhar em liberdade, não se prendendo às coisas do passado, tanto para nós quanto para aqueles que nos ofenderam. Não se trata de ignorar o passado, não se trata de minimizar a dor, mas de fato aprender a transformar tudo isso através da graça de Deus. O perdão é um passo de fé que nos permite deixar o passado para trás. Senhor, tudo o que aconteceu até aqui eu entrego em Tuas mãos. Senhor, a minha vida hoje está nas Tuas mãos. Senhor, cuida da minha história, liberta o meu coração, para que possamos viver de acordo com a nova criatura que nos tornamos em Cristo. Quando perdoamos, permitimos e chamamos Deus por juiz, Ele continua sendo juiz, mesmo quando você se engana, que é você que está julgando alguma coisa. Então é você realmente sair desse lugar patético, de se enganar. É mais ou menos como acontece quando a gente começa a discutir política, achando que eu, discutindo com o outro, vou resolver o problema do Brasil. Entregamos nossa dor e confiamos que Ele dará a força necessária para vivermos em paz. Assim, perdoar é um ato de amor. Assim, perdoar é um ato de obediência. Assim, perdoar é uma declaração de que a nossa identidade está em Cristo e de que não permitiremos que a mágoa, não permitiremos que a amargura nos definam. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar. Perdoar é lembrar, mas decidir seguir em frente com o coração livre, limpo, cheio de paz, com um futuro que não está mais preso àquela situação do passado. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Eu rogo ao Senhor nessa manhã que o perdão seja uma marca definitiva na nossa caminhada de fé. Que seja um reflexo da graça imensa que eu e você recebemos. E conforme saímos daqui hoje, que eu e você lembremos todos os dias que o perdão não é apenas um conceito teórico, mas uma prática diária, que transforma nossos relacionamentos, que transforma as nossas vidas. E eu quero te encorajar nesse desafio aí, já que a gente tem trazido tantos desafios semanais, anota aí um desafio, 3 desafios, na verdade, para você essa semana. Anota, irmão, pelo menos finge para o pastor ficar mais feliz. Né? Primeiro desafio, facinho, molezinha, você vai fazer na tranquilidade do seu quarto. Ore por alguém que você precisa perdoar, pedindo a Deus que o ajude a libertar essa pessoa e a viver em paz. Primeiro desafio, ore por alguém que você precisa perdoar. Segundo desafio, pratique o perdão em situações cotidianas, lembrando que essas oportunidades são uma forma de refletirmos o caráter de Cristo. Você não precisa dizer, vá em paz abençoado, quando a pessoa te faz o mal, mas você precisa exercitar esse perdão. Deixa passar. Entrega para o Senhor. Terceiro desafio, medite no perdão que Deus te deu. Medite no perdão que Deus te deu. Porque é aqui, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ser capazes de renovar a nossa gratidão, renovar o nosso compromisso de perdoar, como um verdadeiro discípulo de Jesus. E aqui, nesses 3 exercícios que nós propomos, é muito provável que a dúvida vá bater. E quando bate aquela dúvida dolorosa. Quando você acreditar que já chegou no seu limite pessoal de perdão. Quando acreditar que qualquer situação é uma situação ou se tornou uma situação que não mais tem perdão. Que possamos sentar de novo diante do Senhor e conversar com sinceridade. Conversar sobre o pecado que aconteceu, sobre a dor que foi causada e sobre o perdão que precisa ser ministrado, expondo para o nosso Senhor todos os detalhes de cada acontecimento. Que possamos conversar sobre esse perdão, que possamos de fato ouvir o que Ele tem a nos ensinar, a forma como a sua Escritura Sagrada revela o ato de perdoar, transformando as nossas vidas, transformando os nossos relacionamentos, liberando-nos de toda e qualquer mágoa e nos permitindo viver de verdade, em amor e paz. Mais uma vez, a palavra de Deus nos assegura que em Cristo somos novas criaturas, então que vivemos como novas criaturas. Porque esse perdão extremo, esse perdão soberano, perdão completo já foi derramado em cima de nós. Já está pago. Lembra daquela minha primeira história, lá do início? Pelo amor de Deus, não me bate. Eu apanhei. Naquela situação, eu achava que eu merecia sofrer para ser perdoado. Mas, na verdade, o perdão é algo que recebemos pela graça de Deus, não por mérito. Do mesmo modo, quando eu e você perdoamos, não temos o direito de exigir nenhum pagamento, nenhuma penitência ao outro, mas oferecemos perdão pela mesma graça que nos foi estendida. É isso que Jesus nos ensina hoje, que o perdão é uma libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Agora, então, como homens e mulheres perdoados, conduzidos e transformados continuamente por esse soberano poder, precisamos sair daqui espalhando perdão. Desafio que é impossível pelas nossas próprias forças, mas um desafio muito especial a se cumprir ao lado da graça do Senhor. Perdoar é um dos maiores testemunhos que podemos dar a esse mundo, de quem de verdade é o nosso Senhor. Cada vez que você perdoa, cada vez que você realmente se liberta de algo que foi feito, você está vivendo a essência do Evangelho, refletindo o perdão que foi recebido na cruz. Que o perdão seja, então,
essa profunda marca em nossas vidas, um ato que nos liberta, um ato que nos aproxima de Deus, um ato que leva o mundo a encontrar esperança através da forma como você vive e da forma como eu vivo. Convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude a viver em paz, que Ele nos ajude a viver esse amor, que Ele nos ajude de verdade a refletir um perdão que o mundo ao nosso redor não conhece, nem sequer ouviu falar. Deus Santo e Poderoso, nós nos reunimos aqui em Teu nome, nós cultuamos em Teu nome, nós sentimos a Tua presença nesse lugar. Nesse lugar, Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações. Foi aqui que o Senhor nos chamou para essa conversa dessa manhã. Obrigado, Senhor, porque o nosso passado não nos define. Obrigado, Senhor, porque os nossos erros foram perdoados pelo nosso Senhor na cruz. Ajuda-nos, Senhor, a de uma vez por todas nos libertarmos das amarras do passado. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade aprendermos a caminhar contigo com esperança. Ajuda-nos, Senhor, de igual forma, a agirmos com graça, não só sobre o nosso próprio coração, mas também com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar aqueles que nos amam, mas infelizmente nos ferem. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar a nossa família, a perdoar as pessoas que vivem próximas a nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter forças vindas de Ti, Senhor, para perdoar até mesmo aqueles que nós odiamos, Senhor. Liberta-nos desse ódio, Pai. Ajuda-nos a olhar com graça, ajuda-nos a olhar com amor, para que o mundo veja que existe esperança. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar que o perdão não é uma palavra, mas um ato glorioso que vem do céu e que transforma a nossa realidade. Que assim, Senhor, o chamado que o Senhor nos estende nessa manhã, seja verdadeiramente um compromisso de cada um de nós. Leva-nos a viver o perdão. Leva-nos a perdoar, leva-nos, Senhor, a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém.